Não, um helicóptero não voa 90 graus dessa maneira, é loucura. Ei voadores, eu sou Vernice Fagel Armor, vindo até vocês. Em 2003, me tornei a primeira mulher negra piloto de combate dos Estados Unidos, servindo 2 vezes no Iraque. Hoje vou ver cenas de helicópteros em filmes, e julgar quão realistas são. Um helicóptero de ataque no geral, só consegue suportar um tanto de peso. Já aconteceu comigo de quase nem conseguir carregar todo o combustível, porque estávamos carregando mísseis. Então, o peso dessa semi já está muito além da carga útil do helicóptero, e tudo isso sem contar os outros veículos presos a ela. Totalmente irrealista. Acho que queriam simular o helicóptero sendo forçado pelos veículos que o estão puxando. Mas isso não aconteceria. Quando o helicóptero está puxando mais peso do que ele consegue, o motor não vai simplesmente explodir assim. A única coisa é que vai diminuir a transmissão, e o helicóptero simplesmente não conseguirá levantar. Iria puxá-lo para baixo, mas com certeza não explodiria. Sir, the weapons are back online. Goodbye. O míssil ou projétil precisam ser armados, e com toda certeza não teria tempo suficiente para que esse míssil fosse lançado. Qualquer lançamento em que você vai atirar em algo que está dentro de 30 a 60 metros é totalmente irrealista. E se conseguir, não vai explodir, na maior parte do tempo serão apenas pedaços de metal atingindo o solo. E caso ele realmente exploda, os estilhaços vão ser os metais da artilharia, que vão subir e colidir com o helicóptero, o que o derrubará. Eu daria 3. Mísseis diferentes armam em distâncias diferentes, mas não a menos de 15 metros. Bom, a descida em espiral acontece quando há mais torque em uma determinada parte do helicóptero, e também é por isso que existe o rotor da cauda. Porque se só tivesse o rotor de cima, o helicóptero giraria, então o rotor de trás evita que ele gire. Faltava equilíbrio em algum lugar. Conseguiria retomar o controle? Sim, com certeza. Eu não vi nenhuma razão real pela qual o helicóptero estivesse mergulhando assim. Assim que você puxa para cima, e a pá do rotor muda de posição, ele deve automaticamente jogar o nariz da aeronave para cima, quer o motor esteja funcionando ou não. É isso que acontece aerodinamicamente falando. Não sei por que não conseguiu puxar o nariz para cima, só se tivesse um problema no sistema hidráulico e os controles não estivessem respondendo. Mas esse não era o caso, porque depois ele puxa o cíclico para cima e sai voando. Irrealista. O cara é ruim de mira, porque os helicópteros não fazem manobras super rápidas. Não tem como desviar de balas. Um helicóptero não reage como um jato. A resposta dele é mais demorada. Então, se eu mexesse o cíclico de um lado para o outro, o helicóptero giraria em seu eixo, mas não necessariamente teria tempo de ir para a esquerda ou para a direita. Então você o veria virando e voltando para cima, mas não necessariamente sairia da linha de fogo. Mas não acontece como com um jato, que ao virar, ele imediatamente voará para a esquerda ou para a direita. Ah tá. Ninguém teria sobrevivido a isso. A cabine, o helicóptero, a estrutura, nem a pau que alguma dessas coisas ainda estaria intacta depois desse acidente. Estaria tudo destruído, assim que as lâminas batessem, e que ele começasse a rolar. E teria tido alguma explosão, por causa do gás de dentro do helicóptero. Sem chance. Eu acho que é impossível. Quando a nossa aeronave está caindo, nós estamos, na verdade, pilotando a aeronave para baixo. Há uma coisa chamada autorrotação. Tipo quando um ventilador desligado está na janela, e uma brisa sopra, e o ventilador começa a girar. A mesma coisa acontece com o rotor. Digamos que estamos descendo porque perdemos a energia do motor, e a aeronave está caindo, a hélice em cima é apenas um grande ventilador. Então, a alguns metros do solo, podemos puxar o coletivo enquanto ele ainda está voando um pouco, e essa resistência pode amortecer o pouso. No caso dessa cena, não teve nenhum amortecimento. Nem descida controlada. Foi catastrófico, não sobraria nada. Vou dar nota 1. Não dá para atravessar algo assim. Irrealista. Os rotores já teriam caído da aeronave.
Por mais que as pás do rotor pareçam duras, são muito sensíveis, afinadas e equilibradas. E se baterem em um objeto, você não conseguirá pilotar a aeronave depois. Como é o The Rock, até poderia ser realista ele pendurado na lateral, é como se estivesse num carro. Porque a maior parte do impulso, que é formado pelo vento das pás de um helicóptero, está no último terço mais afastado delas. Ele não está no próprio centro da aeronave. Então a rajada de vento no meio não o teria empurrado para fora. Totalmente irrealista. É como a roda de um carro, que está sempre em constante movimento. Nem sei onde ele conseguiu o pedaço de metal. Nesse clipe está tudo estável, ele é realmente capaz de segurar a haste e mexer para prender. E na verdade não é tão estável. Não, um helicóptero não voa a 90 graus dessa maneira, é loucura. Eu acho que vou dar. Nota 1. Armas na frente dos helicópteros de ataque são surrealistas. Eu já tive uma metralhadora Gatling de 20 mm, de 3 barris, que funcionava muito bem. E atirava muitas balas muito rapidamente, então é 100% realista. Mas só os pilotos a disparavam. Vemos lançadores de mísseis e de projéteis dos lados direito e esquerdo. Há 26 projéteis em cada uma das cápsulas. E depois, há mais 4 mísseis no lado de dentro. Essa é uma carga útil padrão para um helicóptero de ataque. Esses projéteis são chamados de projéteis 2,75 polegadas, então eles são mais ou menos deste tamanho. E também são bem compridos. Os projéteis são mais como balas, nós miramos, atiramos, puxamos o gatilho, e eles vão para onde quer que o vento os leve. Mas os mísseis Hellfire são guiados a laser. Então eles são guiados por um laser, para um determinado alvo. Um projétil afeta uma pequena área, digamos que de 6 a 9 metros. E esses projéteis, basicamente assim que atingem, explodem, e são para um alvo pontual. Mas quando falamos dos mísseis, eles têm um poder explosivo muito maior do que os projéteis. Nós podemos explodir um tanque ou um prédio. Existem sim alguns tipos de mísseis que são guiados pelo calor, e alguns tipos de mísseis que podem voar para pegar um jato. Mas primeiro, esses não são os tipos de mísseis que estavam nesta aeronave em particular, e segundo, helicópteros normalmente não os transportam. E por fim, eles também não seguem humanos. E duvido que a mochila jato tenha calor suficiente para isso, porque se fosse o caso, teria queimado as pernas dele. Sem chance, não tem como ele simplesmente planar pelos vórtices do helicóptero dessa forma e entrar. Ele seria facilmente jogado pela rajada de vento, a 15 ou 30 metros no ar. A carga útil foi mesmo realista, os mísseis guiados pelo calor nem tanto. Vou dar um 7. Voar em formação em helicópteros é muito comum, praticamos muito isso. Nós pousamos e decolamos juntos. E em um ambiente como este, em que nós temos uma missão em que precisamos descer e deixar alguns soldados, então sim, isso aconteceria exatamente dessa forma como vemos. Tudo que vemos sobre essa manobra de combate, a inserção, deixar os soldados. É por isso que não fazemos mais coisas estáticas como essa, quando estamos em combate, por causa da vulnerabilidade. E o helicóptero não tem praticamente nenhuma capacidade de manobra quando estamos tão perto assim, para sair de lá rápido. Um helicóptero não se move rapidamente. Um helicóptero precisa primeiro pegar impulso, para depois ele conseguir sair voando. As granadas lançadas por foguetes são uma grande ameaça para os helicópteros, especialmente se estão baixo e devagar. Mas lembro de estar voando no começo de um combate, e ver essas grandes nuvens de névoa, e estávamos tentando descobrir o que elas eram. E eram granadas lançadas por foguete, que tinham sido programadas para explodir a 60 e 90 metros. E alguns dos meus colegas foram impactados por elas, uma grande ameaça. A cena tem uma parte que diria que não é realista, que foi quando a granada atingiu o rotor da cauda daquela aeronave. Pensei que o helicóptero estaria girando muito mais rápido, e não estaria planando para baixo, sem energia.
E se bem no final, o piloto tentasse amortecer um pouco a aterrissagem, o que nos ensinam a fazer em situações em que há perda do rotor da cauda, ele teria tentado girar na direção em que já estava girando, para ter um pouco de controle. Mas não teria simplesmente pousado reto como vimos naquele vídeo. Espero que os caras estivessem presos, ou seriam imediatamente jogados para fora, como num acidente de carro, em que as pessoas são arremessadas. E a razão pela qual eu acho que eles fazem mais cenas de helicópteros sendo atingidos no rotor da cauda, é porque é mais dramático. Se atingido no rotor da cauda, vai começar a girar fora de controle. Se atingido no rotor principal, vai explodir e cair, não é emocionante. Em uma escala de 1 a 10. 9. Minha única crítica, não entendo porque o helicóptero está fora de controle, se ninguém encostou no piloto. Só 2 caras brigando atrás. Não seria tão difícil lutar e movimentar-se na parte de trás de um helicóptero. É quase a mesma coisa que um elevador, sem as paredes. Não façam barrel roll. Ai meu Deus, isso é um grande não. Uma volta prolongada dessas, com o helicóptero em um grande grau, causaria uma perda de peso excessiva no rotor. O peso do helicóptero fica constantemente puxando essa pequena haste. E para que funcione, é sempre necessário ter esse peso vindo da aeronave, no sistema do rotor. Então todas essas acrobacias que ele faz, como o barrel roll que ele fez no final, e depois a inversão também, é tudo completamente irrealista para uma aeronave como o helicóptero. Até existe o helicóptero da Red Bull, que é capaz de fazer algumas acrobacias aéreas como essas. Mas na maioria dos casos, 99% dos helicópteros não conseguem fazer coisas assim. Nunca deve passar de 50 ou 60 graus. Então eu acho que classificaria com o 3. Os helicópteros mudam nos países. Esse é estrangeiro, é diferente dos que temos nos Estados Unidos. E tinha muito mais estabilidade, porque tinha essas semiasas. Ele poderia carregar muito mais armamento. Os helicópteros de ataque dos Estados Unidos são o Apache no exército e o Cobra na marinha. Muito parecidos. Seria mais ou menos como comparar um Mustang com um Camaro. Haverá muitas semelhanças, mas também haverá algumas diferenças. E sobre o layout dos helicópteros de ataque, temos o tandem, que é mais estreito, em que o copiloto fica atrás do piloto. Ou temos o que eles ficam lado a lado. Como nos Black Hawks. O Apache na verdade também é um tandem, assim como o Cobra. Quando estamos pilotando um helicóptero, que tem o que chamamos de artilheiro de porta, na parte de trás, os pilotos sabem como manobrar e posicionar a aeronave para colocar o alvo no lugar certo, para que os artilheiros de porta atirem neles. É o rango, não sei quanto treinamento ele teve como piloto com artilheiros de porta. Mas se pôr na posição, os artilheiros cuidam do resto. O chefe da tripulação diria para ir para a esquerda ou para a direita, ou daria instruções muito específicas. Principalmente se está mudando para o lado direito, e o piloto do lado esquerdo não consegue ver. Eles estão em comunicação o tempo todo. Vou dar um 6. Fire the missile! Come on. Nossa, não tem absolutamente nada de realista nessa cena aqui. Digamos que um míssil guiado por calor está vindo. Logo quando desligamos os motores, eles ainda estão quentes, então os mísseis guiados pelo calor ainda os encontrariam. Não desligaria o motor em nenhuma situação. Os rotores não parariam de girar. Só pelo fato do helicóptero estar passando pelo ar, o rotor nunca ficaria sem girar. Mesmo sem energia. Literalmente. Eles estavam a 300 metros do chão. Não tem como fazer com que os rotores girem novamente, rápido o suficiente para retomar o controle da aeronave e conseguir levantá-la. Isso foi completamente, 100% irrealista. Um helicóptero não é como um avião, então não iríamos planar. General Zuko, you're currently engaged in warfare on United States military personnel. O combate de helicóptero contra outro helicóptero não é absolutamente nada comum, porque é muito difícil ter 2 helicópteros tão perto e engajados, com as tropas em contato. As únicas vezes que vemos helicóptero contra helicóptero são em filmes como este, onde os bandidos estão perseguindo os mocinhos. Se um helicóptero está em um combate assim com outro helicóptero, algo deu muito errado.
Não era para acontecer. Nós até temos treinamento para combates aéreos, mas o treinamento é focado em sermos perseguidos. Só por um jato. Não por um outro helicóptero. Mas se acabássemos em uma situação como essa, seria muito parecido com o que vemos na TV. Puxa para a esquerda, ou puxa o nariz para cima, puxa o coletivo para cima, e sai voando em zigue-zague. Quanto mais você se move, mais difícil é ser atingido, ao contrário de voar em uma linha reta em que poderiam rastreá-lo e te abater. Os helicópteros são muito vulneráveis, porque nós não nos movemos tão rápido. Então, se você estiver nesse tipo de situação, a sorte não está muito a seu favor. Mas todos os outros truques e coisas que eles fizeram são irrealistas. Essa cena vai ter que ser uma nota 2. E se você gostou deste vídeo, se inscreva para não perder os próximos.